E já de volta, obrigado pelo carinho, pela sua sintonia, por sua audiência. Esse é o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando cuidados com a alimentação com a nossa super querida doutora Fernanda Mangabeira, nutricionista, que aceitou o nosso convite e está falando assim, tudo que a gente precisa saber para preparar o nosso organismo, cuidados em festas, sem exageros, mas acima de tudo preservando para não termos consequências lá na frente desastrosas. Filho. Doutora, assim, no intervalo surgiu um bate-papo aqui interessante, assim, e as crianças, doutora, assim, as crianças, elas também podem participar desses detox da vida, elas podem participar também desse processo nutricional saudável, tem que participar, doutora? Sim, para criança é a mesma indicação que a gente dá para gestante, é só para evitar o consumo de gengibre, né, excessivo, e o de canela no... E os refrigerantes e sucos para as crianças? Se puder nem dar para provar, para elas é um benefício muito grande. O problema é que muitos pais, assim, eu tenho uma experiência familiar, doutora, assim, hoje eu tenho um sobrinho que tem 5 anos, enfim, mas assim, é regra, né, porque aprendi aqui no Vídeo de Saúde, então é regra quando eu estou lá perto, eu ensinei os pais também, ou seja, almoçem e jantem sem nenhum tipo de refrigerante em cima da mesa. Só depois, enfim, porque senão a criança, entre uma comida saudável, uma salada, um arroz, um feijão, enfim, um ovo, e o suco e o refrigerante vão, claro, mais docinho, ela quer mais o que dá mais prazer, né, doutora? Sim, exatamente, é o que o senhor falou, dá mais prazer, para o paladar delas é muito mais agradável. Então, se puder evitar, é o que a gente fala, não pode proibir, né? Mas se puder evitar, primeiro dar o almoço ou o jantar, e aí depois dar um pouco, não um copo cheio, mas um pouco para adoçar o paladar delas, esporadicamente tudo bem, mas que não seja uma rotina. Exato, né? Ô, doutora, a senhora falou assim do sal e o açúcar. Hoje a gente tem esse excesso de açúcar refinado, sal refinado, enfim. A gente viu na reportagem da doutora Estela, né? É o sal do Himalaia. Agora, é a mesma quantidade que eu colocava o sal branquinho, aquele normal. Eu também coloco a mesma quantidade do sal do Himalaia, doutora? É o menos? Ou tem que colocar mais para fazer o efeito do outro? Não, na verdade, assim, o sal do Himalaia, a propriedade dele é uma quantidade menor de sódio. Então, para você ter um benefício no seu organismo, qual é o ideal? Se for utilizar uma colher do sal refinado, como o senhor falou, utilizar uma colher, a mesma quantidade do sal do Himalaia. Ele vai dar um sabor um pouco mais ameno, e aí é a grande sacada. Existem pessoas que estão acostumadas com aquele paladar um pouco mais salgado e querem aumentar a quantidade do sal do Himalaia na refeição. Não é o certo. O certo é manter a mesma quantidade e se acostumar com um teor menor de sódio no organismo. Doutora, a Reinaldi, é isso? Reinaldi Maria Rocha de Caeni, é isso, na Bahia. Espero ter acertado o nome e a cidade, viu? Ela tem um sério problema com consumir frutas ácidas após o almoço, né? Abacaxi, enfim, se sente mal, chega a vomitar. O que ela pode fazer, doutora? Como substituir? Então, frutas cítricas, frutas ácidas. É a nossa amiga Reinaldi, doutora. O ideal seria, já que ela passa mal, o ideal seria ela retirar essas frutas ácidas, né? Essas frutas mais cítricas, para ela não ter esse mal-estar, e substituir pelo mamão papaya, porque a papaina, né, que é a enzima dessa fruta, ela também auxilia na digestão. Então, se ela puder substituir e se sentir mais confortável, para ela melhor. O ideal sempre depois de uma refeição, uma sobremesa, é clássica, então o ideal seria uma fruta, doutora, assim, mas muita gente prefere sorvete. Então, se for aquele de ela fruta, até fez assim já, né? Se for aquele de fruta e esporadicamente, todo dia não, porque também tem um pouco de açúcar nesses sorvetes de fruta. Tem bem menos do que o de fruta. O de fruta, né? O pessoal não vai querer o sorvete de creme, de chocolate, mas o de limão, o de abacaxi, o de uva, até o de coco, dá para ser consumido desde que não seja diariamente. Entendi. Tá? Pode sim. Agora os outros, doutora? Os outros, nas festas familiares, nas reuniões familiares, aí a gente libera um pouquinho. E ela foi bem política, viu? Libera um pouquinho, então moderação. É moderação, você tem que ter noção e ciência, né, que a tua saúde é a tua alimentação. É o equilíbrio de tudo. Nada está proibido, mas tem que ter um equilíbrio de tudo. Exato, né? E também a questão de onde gastar isso tudo que você está consumindo, né? Antônia Galdino Ferreira, de Ribeirão, lá em Pernambuco, o Brasil inteiro participa do Vídeo de Saúde, graças a Deus. Ela tem 61 anos, ela é diabética e hipertensa, diz assim que a sua barriga cresceu muito, gostaria de saber o que deve fazer, pois ela está se incomodando muito com isso, doutora. Antônia.
Dona Antônia, temos algumas sugestões, além de uma alimentação regrada e atividade física, redução de carboidratos, o chá de dente de leão, que eu passei aqui já, que ele auxilia no emagrecimento, e o chá de canela com gengibre, uma xícara antes de dormir também vai ajudar a senhora, tanto na desintoxicação quanto no emagrecimento. No caso, doutora, as jantas, ou seja, você está no café da manhã, deve ser a principal refeição, uma das principais, porque é a base do dia, doutora, e o almoço moderado e à noite menos, como é que é as proporções, doutora? Sim, a gente trabalha exatamente assim, o café da manhã é a principal refeição. Por que tem gente que pula, doutora, que não, eu não tomo café, só vou almoçar? Então, é um erro gravíssimo de muitos pacientes que eu atendo. Tem muitos pacientes que não se sentem bem, né? Sentem um desconforto, um enjoo. Porque comer um boi à noite. Porque comer um boi à noite. E aí, exatamente, chega à noite e come um boi, né? É onde faz super mal. Tá descompensada a coisa. Dá uma descompensada. Então, o café da manhã é a principal refeição porque dá o start no metabolismo, que a gente chama, onde começa a acelerar o metabolismo. O almoço, a gente reduz um pouco do carboidrato, né? Dá prioridade para proteína, para fibra, para legumes e verdura. E o jantar, não é proibido o carboidrato, desde que entre no planejamento, no cálculo de planejamento alimentar. Mas a gente procura utilizar um carboidrato de baixo índice e baixa carga glicêmica, principalmente para pacientes diabéticos, para não alterar essa glicose. Doutora, é verdade que nós temos assim no final do ano, ceia, etc., Natal, Ano Novo, é tarde da noite, né? Enfim, isso faz parte da tradição, enfim. Mas no dia a dia, doutora, até que hora seria o ideal para jantar? Em torno de umas 19h30, 20 horas. No máximo? Seria o ideal, para jantar, sim. E aí, para pessoas que dormem mais tarde, a gente coloca a ceia, que a gente chama, que é um chá, uma torrada, um leite, ou um mingau de aveia, ou um mix de castanha, um abacate, produtos mais leves, né, com um teor de gordura, gorduras boas, um pouco maior e baixa carga glicêmica. Doutora, muita gente fez a ceia de Natal e fez um exagero de comida, né? Guardou, almoçou no dia seguinte e sobrou e vai jantar. Ou seja, essa repetição, esse vai para a geladeira, volta para a mesa, da mesa vai para a geladeira de novo, essa repetição, até quanto isso pode ser feito, doutora? Até 24, 48 horas no máximo. Até por conservação do alimento. Depois disso pode descartar. Porque não é legal. Refrigera, aquece, refrigera de novo, aquece de novo. Aí não é legal para a conservação do alimento. O risco de intoxicação, mesmo ele sendo pré-aquecido, refrigerado, o risco de contaminação nesse intervalo pode acontecer. Então, até 48 horas é bom descartar. Esses choques térmicos não tem nada a ver? Não. Não, a questão é a exposição. É a exposição, exatamente. Entendi. Doutora, aqui, a Maria Isabel Bernardo Ribeiro, de São José do Rio Pardo, São Paulo. Obrigado, dona Maria Isabel, que Deus abençoe a senhora. O filho tem 37 anos, ele é um filho especial. Se todos nós pudéssemos dizer um para o outro especial, né? Entendeu? Que maravilha. Ele não conseguiu controlar o peso, com barriga muito grande. Quais produtos, enfim, naturais podem ajudá-lo a controlar e quais são as atividades ideais para ele que tem 37 anos, obeso, especial, etc. É uma alimentação bem mais regrada, com um teor energético bem menor, né, já que ele não consegue gastar tudo isso. Então, uma alimentação levíssima, priorizar salada, carnes magras, né, a carne branca, o peixe, frutas, iogurtes, mix de castanha. Dá prioridade para menos carboidrato e mais fibras, mais legumes, mais verduras e as gorduras boas que a gente chama, que são as gorduras monoinsaturadas. Entendi. A Maria Hilda Guimarães, de São Paulo, capital. Obrigado, dona Maria Hilda, Deus abençoe. Ela faz quimioterapia, boa recuperação para a senhora, viu? Está tratamento de câncer. E tomo muita água de coco de caixinha. Quero saber se é recomendado as águas de coco de caixinha ou se a água de coco puro é mais saudável. Pergunta assim a Maria Hilda, que está em quimioterapia, doutora. Sim, dona Maria. A água do coco in natura, ela não contém tanto açúcar, né? As águas de coco de caixinhas industrializadas, elas têm um teor de açúcar. Então, não é que faz mal nesse tratamento para a senhora, né? Na verdade, para tratamento de quimioterapia, a gente libera muitas coisas que para pacientes normais a gente acaba não liberando, porque altera um pouco o paladar. Mas, em relação à pergunta que ela fez, a água de coco normal in natura é melhor.
Doutora, a Denir Viana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Obrigado, dona Denir. Gostaria de saber se o consumo de vinho entre as refeições faz mal à saúde, né? Aí a relação taça de vinho, vinho, doutora, assim, um diz que não, legal, pode ser uma taça diária, outros dizem que não, vinho é álcool, etc. E daí? E daí que faz super bem. Não faz mal, não, faz super bem, de Por meia quê, a doutora? uma taça de vinho. Porque o vinho, ele é riquíssimo em fitoquímicos, né? Que a gente fala que são as propriedades antioxidantes. O fitoquímico, o que ele é? É o que dá essa cor viva a essas frutas vermelhas, né? As frutas mais arroxeadas. E são riquíssimos em antioxidantes. Vinho ou suco de uva concentrado? Então, tem uma grande diferença. O vinho, quando ele passa pelo processo de fermentação, a molécula dele é quebrada. Por isso que para o organismo, para doenças cardíacas, para evitar todos esses problemas circulatórios, ele é melhor do que o suco de uva. Existe hoje o suco de uva integral, mas ainda assim a molécula do suco de uva integral, ela é íntegra. Então é diferente o tratamento de vinho e do suco de uva. Tá, eu não entendi. Então qual é o melhor? O vinho. O vinho. O vinho. Mesmo ele tendo um teor alcoólico, tá? Ele acaba sendo melhor para o organismo. Tanto é que entra a dieta do Mediterrâneo. Em todas as refeições, existe o vinho. Agora, o vinho é uma taça ou como é que é o ideal? Para homem, uma taça. Para mulher, meia taça. Tá liberado, não tem problema nas refeições. Isso, o consumo pode ser diário. 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 Olha que interessante. Como é bom Só perguntar. Só isso, gente, né? não é uma garrafa, hein? Tá, entender, né? A Irene de Castro Cunha, de Moeda, Minas Gerais. Olha, a cidade de Moeda, né? Tem uma fortuna lá, né? O que é bom evitar quando a boca fica amargando, né? Aliviar a boca amargando. O que é, doutora? Litose? O que é isso, doutora? Não, às vezes pode ser um problema de fígado, alguma coisa de má digestão. Se ela tomar um chá de boldo, um chá de hortelã, um chá de erva cidreira, acaba ajudando. Doutora, quantas perguntas estão chegando aqui? Meu Deus do céu, né? A Neuza Rosa da Silva Maldonado, de Iguaraçu, no Paraná. Agora vamos para o sul, agora, Paraná. Obrigado, Ana Neuza. Não é recomendado beber líquido após as refeições, porém faço uso de medicações após as refeições e tomo muito líquido. Então, entendeu que durante a refeição não é, mas assim, logo depois da refeição tem que tomar remédio. Aí, tomando remédio, tem que tomar líquido, né, doutora? Com certeza, sim. Então, sim. É uma questão né? É uma questão de saúde até para ela, né? Nesse caso, doutora, assim, pode colocar o remédio no alimento? Ou seja, eu estou lá comendo arroz, eu vou mastigar e coloco lá o remedinho. A gente não orienta, Frei, Porque é quente, etc. Não é nem isso, porque às vezes existem medicações que em contato com alguns minerais ou vitaminas, eles podem ser quebrados, então eles podem perder o efeito. Então, geralmente, a gente tem que obedecer à prescrição médica, exatamente por conta disso. Eu só falando interessante, doutora. Tem medicamento, pílula, enfim, que você tem que tomar, a pessoa tem que tomar, e ela quebra, ela corta, doutora. Ela vai tomar, mas ela corta. Pode cortar ou tem que tomar inteira? Eu acredito que pode cortar, não tem problema nenhum, desde que seja tomada a dose prescrita pelo médico. Mas não há problema, não. Não, no sentido não é de quebrar e tomar uma metadezinha e guardar outra, mas quebrar como mastigar, né? Não tem problema. Não tem problema. Não. Tá vendo como vale a pena perguntar, gente? Adriana Edna Silva Leopoldino, de Araxá, Minas Gerais. Eu não consumo carne vermelha e tomo um medicamento à base de ferro, mas eu sofro de cólica intestinal. Qual a alimentação que eu devo fazer? Então, não tenho costume de consumo de carne vermelha, enfim, mas toma remédio, doutora. Tá, Adriana, o consumo de carne vermelha, ficar atenta também na dosagem de vitamina B12 que está no seu organismo. Porque a vitamina B12 é a única que a carne vermelha é a única que contém a vitamina B12. E às vezes essas cólicas intestinais pode ser o excesso desse medicamento de ferro que você ingere. Teria que averiguar, teria que passar no médico para ver o motivo dessa cólica intestinal. A Tânia Martins de Freitas, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Obrigado, dona Tânia, Deus abençoe a senhora. Ela acumula muita gordura na barriga e no quadril. Gostaria de saber que tipo de dieta seria o ideal para essa situação nas refeições. E os seus filhos também nas refeições ingerem muito refrigerante. Gostaria de saber se é bom ou ruim. Como que a senhora pode nos ajudar, diz a dona Tânia.
Bom, dona Tânia, vamos lá. Dieta low carb para a senhora, para reduzir gordura abdominal e no quadril, né? Que é o grande vilão. E para os seus meninos, zero refrigerante, porque faz um mal danado. É açúcar puro, que a gente falou aqui há um tempo atrás. Doutora, vamos lá para Salto, a nossa amiga Raimunda Marques. Dona Raimunda, Deus abençoe a senhora, um beijo no seu coração. Quero saber, para ajudar no calor da menopausa e infecção de urina, quais os alimentos apropriados para esses problemas, diz a nossa amiga Raimunda, doutora. Tá, para o calor da menopausa, chá de folha de amora ou cápsulas concentradas de amora. Isso encontra geralmente em farmácia de produto natural, tá? Para a menopausa e para o trato urinário, ingerir bastante cranberry. Pode ser ou a cápsula de cranberry ou o suco de cranberry, que ajuda a tratar toda essa parte urinária. Doutora, vamos também em São Paulo, capital, Juraci, aqui, ó, doutora, assim, o Brasil participa, pergunta, são casos muito específicos, assim. A Juraci Pereira da Silva de São Paulo, capital, obrigado, dona Juraci. Eu tenho pedra na vesícula, crise hepática, qual a alimentação adequada que devo fazer? Tem algum chá que melhore para que eu evite alguma cirurgia lá na frente? É a nossa amiga Juraci. Dona Juraci, a alimentação mais leve possível, pouco sódio, produtos industrializados quase nada. E o chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de erva doce, esses chás mais leves para ajudar na recuperação da senhora. Evitar a cirurgia eu não consigo dizer, né, porque a gente não sabe que grau que tá, mas talvez dê para dar uma postergada. E uma alimentação sem gorduras, a mais leve possível, na verdade, sem frituras, sem alimentos pesados, sem carboidratos excessivos vão te ajudar. Doutora Maria Madalena Moura Melo, de Nanunque, Minas Gerais, gostaria de saber o que devo fazer pois minha imunidade está sempre baixa. Doutor, através da alimentação, posso aumentar a imunidade? Sim, vitamina C. Bastante suco de limão, ou o limão espremido com água, suco de laranja, abacaxi, acerola, alimentos ricos em vitamina C vão ajudar. E os vermelhos também, né? Então, amora, framboesa, o mirtilo, o romã, que a gente falou aqui, vão acabar ajudando também na imunidade. O seu João Martins, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, doutora, assim, obrigado, seu João, que Deus abençoe. Assim, ó, fui no médico, a minha testosterona está baixa. Tem como compensá-la com alimentação? E aí? Com alimentação? Depende do grau dele. Como que é o nome dele? João Martins. João? João, Seu João, manda um e-mail me falando mais detalhadamente o seu histórico e se tiver algum exame para eu avaliar e conseguir responder melhor para o senhor. Ô, seu João, pega então a caneta no final do próximo bloco, a gente vai colocar os contatos, o Facebook, o e-mail, o telefone da doutora Fernanda. Então fique atento aí, todo mundo aí para... E ela está dizendo assim, pode mandar para ela que ela vai responder, tá vendo? Pode Olha que mandar, maravilha, sim. viu, gente? A doutora, vai passar o final do ano sem responder no e-mail, porque aqui as pessoas participam mesmo, doutora. Pode mandar. A Vilma de Fátima Munhoz, de São Paulo, capital, gostaria de saber se água com gás faz mal para quem tem pressão alta. Não, eu falei até disso num programa aqui há uns dias atrás. Não tem problema, pode consumir e se consumida com limão, melhor ainda, tá? Ou com limão ou com alguma outra fruta da sua preferência. A única coisa que a gente tem que ficar atento é ao teor de sódio que contém nas águas com gás industrializadas, porque existem dois tipos de água, a com gás natural e a com gás industrializada. E na industrializada o teor de sódio é um pouquinho maior. Como saber a diferença, doutor? Está escrito? Pelo rótulo. Pelo rótulo Eu pensei que sempre água com gás era água com gás. Não, tem dois tipos. Tem a com gás industrializada, que eles retiram, que eles injetam, na verdade, o gás carbônico, e a água com gás, que ela já sai com gás da fonte, a natural. Então, o teor de sódio dela é bem menor do que a água com gás industrializada. Entendi. E não fazer da água com gás a sua água diária, tá? O seu consumo de água diário. Por exemplo, a gente pede para consumir de 2 litros de água por dia, que não sejam os 2 litros com gás, dá uma quebrada com água mineral natural. O Pedro Rodrigues da Silva, de Joinville, Santa Catarina, o meu colesterol bom é baixo e o ruim é alto, como equilibrá-lo? Consumir bastante ômega 3, né? Atum, salmão, abacate, ou até as cápsulas de ômega 3, às vezes há necessidade de suplementação. E diminuir a farinha branca, o consumo de farinha branca,
para ajudar a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Que maravilha, gente. Quantas informações. Tá vendo como vale a pena? Olha quantas participações. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, temos mais assim um bloco e aquelas dicas fantásticas para você pegar a caneta, inclusive no telefone, endereço, tudo aqui da doutora Fernanda. Então tudo isso e muito mais no próximo bloco. Não sai daí. E é claro, nosso momento de oração para você.